Então as pessoas têm uma ideia errada sobre Exu, né? Todo mundo tem Exu e o seu Exu já é um Exu de lei, porque fala, mas e é tão simples, né, que a gente pensa, nossa, como é que pode ser tão simples? Porque o poder de realização na Umbanda, ele mora na simplicidade. É muito simples de realizar, mas é uma grande complexidade, uma grande quantidade de informações, né? Que a gente precisa de ter essa profundidade de conhecimento, de saber para se sentir seguro, né? Que estou fazendo a coisa certa. E na sua dúvida, sempre chame sua entidade em terra e pede para ele confirmar que está tudo muito certinho na sua vida aí e no seu assentamento também. Sobre Exu Catiço, o que significa, né? O que são Exu Catiços? E eu acho que isso tá ligado também à questão de as pessoas acharem que Exu tá relacionado a alguma coisa demoníaca, ruim, que você tem que. Eu já ouvi eles falarem também de batizar Exu, de trazer ele, vamos dizer assim, educar Exu. Dentro da Umbanda, o caboclo, a caboclo, preto velho, baiano, boiadeiro, dentro da Umbanda, eles são chamados de guias, eles são chamados de entidades, né? Esses que são nossos mestres. Agora, Exu se manifesta também em outras tradições, como por exemplo, num candomblé de Angola, numa angolinha, numa umbanda mais africanizada, com essa influência assim da cultura africana de Angola, né? Numa umbanda molocô, numa umbanda trançada, numa umbanda mista. Então, quando você está numa tradição mais africana, especialmente com a influência de Angola e Congo, que você tem a manifestação dos deuses que são os inquices ou mesmo dos orixás, então nestas tradições as entidades são chamadas de catiço. Então é uma maneira de se referir a uma entidade para saber as divindades são os inquices e as entidades são os catiços. É apenas uma maneira de se referir a uma entidade. Como, por exemplo, dentro da estrutura do tambor de mina, é muito comum chamar de encantado, e aí surge a encantaria. Então, na encantaria, as entidades são chamadas de encantados, em algumas tradições de catiço, mas na Umbanda a gente chama simplesmente de guia ou entidade. É a mesma coisa, né? Agora, quando você traz essa ideia que o Exu tem que ser batizado, é de alguns segmentos da Umbanda também, que talvez tenham uma influência mais forte do catolicismo, né? Porque o batismo, ele é um ritual cristão. O batismo, ele é a marca do cristianismo, quando João Batista batiza Jesus às margens do Rio Jordão. Então, a própria palavra batismo, ela vem do nome João Batista, para dizer que aquilo é um ritual cristão. Então, quando um cristão é batizado, diz que ele passou a fazer parte daquela egrégora cristã. Então, as pessoas têm uma ideia errada sobre Exu, a ideia de que Exu é um espírito perdido, um espírito ruim, que você vai doutrinar ele para ele ficar bonzinho e ele trabalhar para você, né? É quase como você pegar um bicho, uma fera indomada, e aí você doutrina aquela fera, você adestra ela para ela te obedecer. Então, há um conceito antigo que algumas pessoas seguem, algumas literaturas colocam que Exu é uma coisa ruim, né? Que Exu é um perdido e que ele vai ser doutrinado e aí ele vai ser batizado, ou seja, ele vai passar a fazer parte da egrégora do bem, mas antes ele fazia parte de uma egrégora do mal, ele era um pagão, ele era um perdido. Então, o conceito de pagão e batizado, ele é um conceito cristão. Então, é um olhar muito católico, né? Exu é um guardião, né? Todo mundo tem Exu e o seu Exu já é um Exu de lei, porque fala, mas esse é um Exu de lei que faz o bem e aquele não é de lei porque faz o mal. Então aqui na teologia de Umbanda a gente traz esse respeito por Exu muito grande e entendemos, se é Exu, é de lei. Não precisa ser batizado, ele já é de lei. Então aquilo que chamam de Exu pagão, para nós não é Exu. Porque se é Exu, ele está aqui para seguir a lei, ele está aqui para seguir o bem, para fazer o bem, né? Então há muita confusão ainda sobre Exu e aí surgem essas linguagens, né?
de Exu pagão, de Exu, né? Exu catiço quer dizer uma entidade. Agora, Exu batizado é dizer, não, mas esse meu Exu é validar que ele é uma entidade do bem. E eu, mais uma vez digo, todo Exu é uma entidade do bem. Recomendo também a leitura do livro O Guardião da Meia-Noite, de Madras Editora e Rubens Saraceni, para entender um pouquinho melhor isso. E lógico, né, a teologia de Umbanda, que tem um módulo inteiro, só para a gente entender essa questão também. Existe uma teoria de que o nosso Exu está relacionado com o orixá Juntó, né, ou Juntó. No caso, Oxum é minha Juntó, e meu Exu de trabalho é Exu Veludo. Procede essa informação? O nosso Exu de trabalho, ele tem como campo de atuação o campo do nosso orixá de Juntó. Então, todos nós temos um orixá de frente, que é o nosso racional, um orixá de Juntó, que é o nosso campo emocional, e um orixá ancestral, que é a nossa natureza. Então, o nosso Exu guardião, ele está no campo do nosso orixá ancestral. O nosso Exu de trabalho está no campo do nosso orixá de Juntó. E o nosso Exu natural está no campo do nosso orixá de frente. Assim, cada um desses 3 Exus atua num campo de cada um dos 3 orixás que formam o triângulo do médium. Então, quando diz o meu Exu de trabalho, ele está na vibração do meu orixá de Juntó, quer dizer que ali tem um campo preferencial para ele trabalhar. Então, se o Juntó do Pedro Tony é Oxum, quer dizer que seja qual for Exu que estiver trabalhando com ele, vai encontrar no campo emocional, que é onde ficam as coisas mal resolvidas, é onde ficam nossas trevas, nossa sombra, vai encontrar ali no emocional um campo de atuação. Esse Exu podia ter qualquer nome, pode ser um tranca-rua, que é um Exu de Ogum, trabalhando no campo do Juntó, que é o Oxum. Então ele poderia ser um tranca-ruas da cachoeira e você não saber. Ele pode ser um 7 montanhas da cachoeira. Ele pode ser um Exu Tatacaveira das correntes, que as correntes são da Oxum também. E aqui é muito curioso, porque ele diz, meu Juntó é Oxum e meu Exu é Veludo. Veludo é um Exu da Oxum. Então tá tudo certinho, né? Mas se fosse um tranca-rua, a gente poderia dizer, este tranca-rua, que é um Exu de Ogum, quando lhe acompanha, encontra campo de atuação na vibração da Oxum. Mas não precisa necessariamente você identificar isso no nome do Exu, porque o nome dele traz a vibração da essência dele, e ele pode estar numa essência Ogum trabalhando num campo da Oxum. Então, é maravilhoso. Isso é uma ciência, né? Isso é uma ciência e passa pela ciência dos entrecruzamentos, pela Gênese, por tanta coisa assim da teologia de Umbanda, de uma complexidade para realizar algo simples, que é incorporar o Exu e deixar ele trabalhar, né?